A gente vai falar agora um pouquinho sobre comunicação interna de rede, explicar um pouquinho como funciona a comunicação na rede local e mostrar na prática com a instalação e a configuração entre o Velo pré-venda e o Velo PDV, os dois offlines, onde eles se comunicam entre si, certo? Então a gente sempre tem aí a ideia de cliente e servidor. Essa máquina que eu estou mostrando aqui, ela é o servidor, e a máquina que eu estou no acesso, essa outra aqui vai ser a máquina cliente. Então como é que vai funcionar? Essa aqui é a minha máquina, vamos colocar lá, vamos definir o nome dela, a gente vai poder ver o nome PDV, então o nome dessa máquina é esse aqui. Você vê que ela é uma máquina que está com Windows 11, certo? Esse é o nome da máquina. E a gente vai ver qual IP local que ela está rodando. A gente pode fazer assim, abrir o CMD, certo? A gente vai Ctrl R, aí ele abre a caixinha do executar, a gente pode digitar CMD. E aqui a gente pode botar ipconfig. Aí um detalhe, nessa máquina estão conectadas duas redes, certo? Então eu tenho uma rede 1 e tenho uma rede 2 e tem mais de uma rede local. Então a rede que ela está conectada aqui, que é a rede cabeada, ela está com esse nome aqui, ó, rede local 2. E aqui está o IP dela, 192.168.0.2. Vamos lá. 192.168.168.0.2. E aqui a gente vai ver a nossa outra máquina. Qual é a nossa outra máquina? Essa aqui. Vamos ver qual é o nome dela, em qual rede ela está. Ela tem que estar na mesma rede, só vai ter um IP diferente. Então o nome dela é esse aqui. Vamos colocar lá. Certo? Esse aqui é o nome dela. E qual é o IP que ela está? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, Windows R. Vai abrir o executar, vamos colocar CMD. E digitar lá ipconfig. Certo? Aí aqui a gente já tem, ó. Essa só tem uma conexão, que é essa aqui, 192.168.0.3. Então, se você for olhar, elas estão aqui, ó. 192.168.0.3. Se a gente for verificar, elas estão na mesma rede, na mesma faixa de rede, 0, 0, só muda o final porque muda o IP do computador. Então esse computador aqui é o final 2, esse aqui é o final 3. Aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que comunicar entre si, certo? Então essa máquina aqui vai comunicar. Então ela manda informação, tá, do banco de dados, enquanto essa outra aqui manda informação do que foi comunicado, do que foi solicitado. Então essa aqui pede ao banco e o banco responde. Nessa aqui está o processamento do sistema, certo? Se por acaso a conexão cair, o sistema para de funcionar nessa máquina, porque essa máquina é o servidor. E a mesma coisa acontece hoje com essa máquina comunicando com a nuvem. Então ela é a comunicação com a nuvem. Então ela manda informação, essa máquina manda para essa aqui processa e manda para a nuvem. E a nuvem vai e responde com as informações de atualização de cadastro de produto, com atualização de cadastro de cliente e tudo mais. Então, o processamento local é feito nessa máquina e o processamento em nuvem é feito fora da máquina. Mas toda a comunicação acontece aqui. A gente tem uma máquina, que vai ser o balcão pré-venda, mas a gente poderia ter N máquinas. A gente poderia ter aqui várias máquinas onde a comunicação ia acontecer da mesma forma, certo? A gente ia ter aqui o balcão 2, e que ele também iria se comunicar com essa máquina aqui, tá? Deixa eu puxar aqui a mãozinha dela. Pronto, ele vai se comunicar com essa máquina, que também vai responder para essa máquina daqui. Puxar aqui, pronto, e ele vai responder para cá. Então seria a mesma comunicação. Quanto mais máquinas, mais vai ter gente se comunicando e fazendo essa aqui processar. Por isso que o computador, onde ele é o servidor, onde ele está tendo a questão do processamento, ele tem que ser uma máquina boa, ele tem que ser uma máquina que consiga processar bastante coisa, ele tem que estar rodando livre para o funcionamento do sistema, certo? E outra, é muito importante também que a rede esteja cabeada, como está aqui, ó, vê que a minha rede está cabeada. Pode funcionar no Wi-Fi? Pode, só que a grande diferença para a comunicação de aplicações locais, a rede cabeada ela é mais constante. Mesmo que você tenha, meu Wi-Fi ele é de 1 gigabit, ele vai funcionar super rápido, o meu link de internet é super rápido, enquanto a minha conexão cabeada ela é de 100 MB só que ela é constante.
cabeada constante, enquanto que o Wi-Fi ele vai sofrer oscilações. Se tiver paredes, se tiver concreto, quanto mais paredes e dependendo do local onde ele esteja, por exemplo, um computador que o Wi-Fi, que ele é um computador de balcão, que ele está embaixo do balcão, que está naquela parte de baixo encaixada, ele vai ter uma conexão muito mais fraca e mais lenta do que o computador que está em cima do balcão. Por isso que é muito importante sempre configurar com ele no cabo, certo? O cabo é constante, o cabo não vai sofrer tantas oscilações e é muito melhor deixar no cabo, certo? Eu vou apagar essa outra máquina para a gente deixar só o nosso cliente servidor. Então aqui na minha máquina local, nessa minha primeira máquina, está configurado o Velo PDV e a gente vai configurar na máquina local, na máquina que é o servidor, o Velo pré-venda, certo? E aí, para a gente ter certeza que elas estão comunicando, o que a gente precisa fazer? É sempre importante a gente dar um ping. E a gente pode fazer um ping a partir do nome da máquina, tá? A gente já vê que elas estão na mesma rede. Então, na teoria, para elas estarem se comunicando. A gente pode fazer pelo nome da máquina e aí ele vai disparar algumas informações. Ó, ele está disparando e ó, tempo esgotado. Ele não recebeu informação de volta. E aí, o que está acontecendo? Por que elas não estão se comunicando? Deixa ele concluir para a gente também fazer com o IP, certo? Você vê que ele aqui, ó, ele já diz aqui local, tá vendo aqui, ó, local. Então ele está procurando localmente. Vamos fazer com IP, vai ver que é um nome, erro de encaminhamento, o Windows não está passando. Ponto 8.0.2, né? Isso, que essa aqui é a 3. E ele também está disparando e também não está indo. O que está acontecendo? É o firewall do Windows que está bloqueando. Se eu for aqui na minha máquina, aqui, e verificar aqui a minha segurança do Windows, vamos lá. A gente vai no firewall, vou aqui no firewall, certo? Vê que a gente vê que o que está ativo é esse aqui, esse pública. Se eu for lá, vamos só desativar ele para a gente fazer um teste. Vou desativar, certo? Vamos tentar dar um ping agora. Então, você vê que agora ele já respondeu. Tá vendo? O firewall do Windows estava bloqueando a comunicação, certo? Se eu for no nome da máquina agora, ele também vai responder. Vê que ele está respondendo rapidinho, já encontrou o MAC do computador. Então, independente do IP, ele já encontrou o MAC muito mais rápido. Tem uma comunicação super fácil. Mas só que essa não é a melhor configuração, certo? Deixar ele, o firewall desativado. O que a gente precisa? A gente precisa liberar aquela porta que vai ser usada pelo programa. Vou ativar novamente meu firewall, certo? E a gente vai começar a configuração do Velo pré-venda para a gente ver na prática como é que é essa questão da configuração interna, certo? Essa liberação. Vou entrar lá no meu onde ficam as minhas releases. Como o Velo, as instalações locais usam o Java, a primeira coisa que vai fazer é instalar o Java, certo? Esse aqui, que é o Java para 32 bits, para ele poder funcionar em qualquer máquina com Windows. A gente vai fazer a instalação dele. Baixando aqui, vamos também baixar a release da pré-venda mesmo. Aqui, pré-venda. Vou baixar o instalador. Pronto, você vê que ele está baixando os dois. A gente vai instalar ele. Instalação do Java concluída. A gente vai instalar agora a pré-venda. Criar aqui o atalho na área de trabalho para ficar mais fácil. Deixa eu fechar aqui o Chrome. Ele está instalado. Vamos abrir aqui ele. Certo? E aí você vê que a primeira coisa que ele faz é pedir onde é que está o servidor. Se na mesma máquina tivesse rodando o PDV e a pré-venda, ele poderia ficar localhost, que é o endereço da máquina local, certo? Se tivesse aqui na minha máquina, se tivesse aqui nessa máquina, poderia ficar localhost. Mas como está em outra máquina, eu tenho que apontar o caminho, ou o IP, ou o nome da máquina, certo? Vamos ver aqui, pegar aqui o nome da máquina de novo. Se a gente pegar aqui o nome da máquina, e vou digitar lá. Pronto, coloquei lá o nome da máquina. E agora a gente vai fazer um teste de conexão. Testando, a gente já vai ver que a conexão não vai funcionar. Por quê? Porque o firewall está bloqueando, certo? Geralmente o que eu faço? Antes mesmo de desbloquear
qualquer porta no firewall, eu desativo o firewall para ter certeza que o computador está comunicando, certo? Vamos desativar ele de novo. Vou desativar. Vamos testar a conexão de novo. Acho que ele ainda está procurando, ainda está processando. Ó, você vê que nem o botão está funcionando, que ele está tentando conectar. Ó, pronto, agora ele conectou porque eu desativei o firewall, tá vendo? Na mesma hora que eu clico, ele já dá conexão realizada com sucesso. Só que, como eu disse, não é seguro, não é indicado deixar o firewall assim desativado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir nas configurações aqui dele, certo? Configurações avançadas. A gente pode vir por aqui, ou se achar mais fácil, pode digitar aqui no menu, firewall proteção, e aqui já tem, ó, segurança avançada. Vou clicar. Então, a gente vai habilitar uma regra de entrada, vai vir aqui em nova regra, e vai habilitar uma regra TCP mesmo. Vamos avançar, a gente vai selecionar a porta, vai avançar, e aqui a gente vai dizer qual é a porta de comunicação que a gente precisa liberar. O sistema ele vai usar a porta do MySQL, que aqui vai estar configurada como a porta 33306. Então, 33306, certo? Vamos avançar, permitir a conexão. Isso nas três regras, tanto no domínio quanto particular quanto público, que são as redes que a gente utiliza as separações de rede. Vai avançar, vamos colocar um nome aqui, MySQL, e vamos concluir, certo? Vamos voltar aqui no acesso, a gente vai tentar conectar de novo, ver que conectou normal. O meu firewall está ativo, normalmente se a gente for olhar aqui, a gente vai ver que ele está ativo, certo? Vou abrir, a gente vai ver que o firewall está ativo. A diferença só foi que a gente liberou essa porta de entrada. Então agora ele conecta e a gente pode só salvar. Aí nas restantes configurações você coloca qual é a impressora que vai ser usada, certo? Aqui o meu não tem impressora, eu vou botar só o preview, só para eu poder visualizar. Então fora isso, só salvar. E agora se eu tentar entrar, vou fechar. Vamos tentar entrar de novo. Ele já deve puxar as informações. Olha, ele vai pedir usuário e senha, certo? E aí foi que ele entrou normalmente agora, funcionou. É basicamente isso que a gente precisa configurar para que a comunicação aconteça dentro da rede local.